Você é pentecostal? Você é pentecostal? Não sei, pastor. Capturaram essa expressão. O nosso Deus deixou para nós algumas leis, alguns estatutos, algumas recomendações. Nós ficamos aqui a exaustão, presbítero João, lendo Levíticos. E no meio daquele monte de leis, Deus estabeleceu uma festa de 50 dias, após o resgate do Senhor, do povo do Egito. Depois que vocês saírem do Egito, depois que vocês forem para a terra que eu convocar vocês, vocês vão contar 50 dias, e após 50 dias, vocês vão celebrar o Deus da salvação de vocês. Quando foi que você aceitou Jesus? Quando foi que você teve uma experiência marcante e profunda com o Espírito Santo de Deus? E é muito comum no nosso meio dizer: ei, pastor, eu nasci e cresci na igreja, eu não sei nem o dia que eu fui batizado, pastor. Eu não sei o dia que eu fui ordenado presbítero, eu não sei de nada, pastor. Eu só sei que tem ceia, quando eu chego eu vejo os presbíteros mais arrumadinhos, mais bonitos. Vixe, hoje tem ceia. Eu não sei se você se encaixa com este perfil, mas o nosso Deus é um Deus que deu uma ordem para Moisés, e no Salmo 90, Moisés registra dizendo assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu encontre corações sábios. O que isso tem a ver com ser pentecostal? Este é o primeiro argumento. Você precisa contar 50 dias daquilo que o Senhor fez, e parar e celebrar o Deus da sua salvação. Hoje marca 50 dias do domingo de Páscoa, em que a gente comeu bacalhau. A gente lembra o que comeu no domingo de Páscoa. A gente tem chocolate até hoje lá no armário, não tem? Que a gente escondeu das filhas. De vez em quando fala: meu Deus, tem chocolate aqui ainda. Os diet não tem, irmãos, porque eu acabo em 2 dias. E pode dar o tanto que for. Você é pentecostal? A resposta é sim, porque nós somos pessoas que contam os grandes feitos do Senhor. Atos 2, que nós vamos olhar mais à frente, vai dizer que eles estavam reunidos, celebrando o Deus da salvação deles, e de repente sobreveio sobre eles uma nova marca, um novo tempo, uma nova aliança. Então eu vou perguntar de novo, e você vai falar para a nossa irmã Mercedes. Sentiu o impacto. Você é pentecostal? Você vai dizer amém. Você é pentecostal? Amém. Não sei não, vocês não estão acreditando no texto bíblico. Nós estamos diante do texto bíblico. Irmãos, é sobre isso que eu quero refletir nessa noite. Essa noite é noite de Pentecostes. Se você pegar os seus salmos e hinos, o seu cantar e todos os povos, vai ter lá uma ascensão do ano cristão, dos cânticos que se cantam em dia de Pentecoste. E eu não sabia que uma família tão especial estaria aqui. E eu queria cantar um hino. E aí eu não senti de Deus para não cantar o hino. Nós estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Lembram desse hino? Amém, irmãos? E é diante desse texto no Antigo Testamento que eu quero mostrar para você, nós, os pentecostais. Não pense nos rótulos, no que tem acontecido externamente. Vamos nos pautar na palavra de Deus, porque o nosso Deus está preocupado, está investindo nos nossos dias, sondando o nosso coração. E eu não sei você, mas existe uma coisa que desgasta demais as nossas energias, roubam demais a nossa paz, tira de nós os olhos do reino. Sabe o que é? Contar os dias. E eu tenho percebido isso já na Maitê, com 3 anos, que ela quer saber a fração de tempo. Papai, já é minha festa de aniversário?
e ela quer fazer um tema lá de festa de aniversário, e já está, e todo dia ela pergunta se já chegou. A Tissara precisa tomar a segunda dose da vacina, está ansiosa e fica todo dia perguntando se já chegou o dia. Eu não sei você, mas tem gente que conta os dias para chegar o pagamento. Tem gente que passa os dias, ó o Senhor revelando. Tem gente que passa o mês aflito, passa as horas. Tem gente que vai para o trabalho, 8 horas da manhã, e fala, meu Deus, o tempo não passa. Hoje dá meia-noite, mas não dá meio-dia. Assim caminhamos, irmãos. Assim caminhamos, irmãs. Nós vamos olhando para o tempo e nós queremos ter controle do tempo, queremos ter controle das ações, planejamos as nossas férias, planejamos os nossos dias, planejamos os nossos meses, planejamos o final do ano, o início do próximo ano, e isso tem enchido o nosso coração, tem carregado o nosso coração, e Deus sabia disso. Deus sabia que depois de 400 anos de exílio, 400 anos de escravidão, nós nos perderíamos no simples fato de contar os dias, de contar as semanas. O que é ser pentecostal, irmãos? É entender que um dia Deus nos resgatou. Um dia Deus olhou para nós, encheu o nosso lar de provisão, encheu o nosso lar das coisas, e acima das coisas materiais, Ele encheu o nosso lar da presença dEle. E Deus está olhando para Moisés e está dizendo, ei Moisés, toda vez que passar a Páscoa, que é esse momento de passagem, em que você olha para tudo que você era, para tudo que você poderia, e eu amo a nossa irmã Sarah Calley, que faz os hinos para o tempo de Pentecoste, e cantamos o hino aqui dizendo, vinde fiéis, vinde, ergam as suas vozes que elevam os céus. Ela está dizendo, e última estrofe, eu falei aqui no início do culto, a Sara está dizendo assim, nós éramos pessoas indignas, mas um dia o Senhor Jesus nos resgatou. Amém? Pastor, eu não tenho certeza disso, eu não tenho convicção disso. Então, irmão, você precisa com urgência se render ao Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do grande amor de Deus. E é isso que o texto está dizendo, versículo 9. Deus está dizendo, 7 semanas, você contará 7 semanas. Quando? Quando a foice começar na seara, entrarás e a contar as 7 semanas. Deus está dizendo assim, você vai olhar para o campo, você vai olhar para tudo aquilo que você semeou. Ele está falando aqui para uma comunidade de agrícolas, de agricultores. E Deus está olhando para aqueles homens que semeiam a terra, que ficam olhando, irmãos, você bota a semente na terra e fica esperando. Já passou por essa experiência? De ter que esperar? De ter que aguardar? Enche o nosso coração, a gente rói a unha, o tempo não passa, a gente olha, quando a gente vai ver, acha que já passou 5 horas. Eu estou vendo os adolescentes olhando, falando assim, meu Deus, que hora que acaba esse culto? Porque eles preferem lá a linguagem deles. E eu tenho uma notícia para dar para vocês, vai demorar bastante. Porque hoje é um culto de Pentecostes. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, quando você for passar a foice, quando você for colher aquilo que Deus te deu, porque você só jogou a semente, você só tem a semente, você só tem aquilo que o seu coração planejou, você só tem o pretérito da escolha, você só tem a possibilidade de dizer eu vou por este caminho, e você não tem mais o domínio sobre as coisas. E Deus está dizendo que quando chegar o tempo da colheita, quando chegar o tempo da provisão, você não vai olhar para a provisão, você vai olhar para o provedor. E a primeira coisa, irmãos, irmãs, que eu quero que você entenda, você que é pentecostal, ser pentecostal não tem a ver com mover, com barulhos, não tem a ver com agir, com coisas tangíveis, mas tem a ver com pessoas que olham para o provedor e sabem que tudo veio de Deus. E aí esse povo está sendo ensinado, Deus está dizendo para Moisés, Moisés,
quando você passar por isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de gastar o salário, antes de fazer planejamento financeiro, antes de sonhar com a lua de mel, antes de sonhar com a viagem das férias, você vai olhar para o Deus que te permitiu experimentar a possibilidade de sonhar. Amém, irmãos? Sabe aquele desejo que está no seu coração, que você diz assim: se Deus quiser, em 2038, a minha previdência privada vai estar em R$1 milhão. Eu estou guardando desde os 15. E aí a gente entra no aplicativo do banco. Meu avô faz isso todo dia. Ô menino, vem cá. Fala, avô. Vê quanto está a minha aplicação. Eu falo, mas eu vi ontem. Não mudou assim. Tem gente que vive assim, e Deus está dizendo, antes de você olhar para esse resultado, você precisa entender e experimentar e saber que Deus é quem está cuidando do tempo, cuidando das coisas. A primeira coisa que eu queria dizer para você, nós que somos pentecostais, nós olhamos para o Deus da nossa provisão, amém? O que eu quero dizer para você é que você só sente falta daquilo que você já teve. Você não sente falta. Alguém aqui sente falta de escargot? Eu nem sei o que é isso, pastor. Alguém aqui sente, ai, que saudade de comer uma chamúrcia. O que é isso? O Chico, que entende de gastronomia, vai saber. Irmãos, a gente não sente falta daquilo que a gente não experimentou. E Deus está dizendo para esses homens, está dizendo para essa primeira geração, em que você vai olhar para aquilo que você já teve, e aquilo que você tem, e aquilo que Deus ainda vai te dar, mas isso não vai tomar conta do seu coração, porque Deus está dizendo, você vai aprender a contar os dias, você vai ter paz no seu coração para experimentar o hoje, você vai experimentar o hoje, porque o hoje é o que você tem, o amanhã pertence a Deus, e o ontem Deus já te deu. Então nós que somos pentecostais caminhamos assim, olhando para o Deus da nossa provisão. É isso que simboliza essa noite, irmãos. Há 50 dias atrás era a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus está olhando para a sua igreja, daqui a pouco a gente vai olhar para isso. Mas hoje eu queria, antes de chegarmos nisso, chamar a sua atenção e dizer que se você ainda pode sonhar, o que é que você tem sonhado? O que é que você está esperando? Se você está com esse desejo no coração, é porque Deus ainda te permite sonhar. Olhar para o futuro e dizer, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, vai ficar melhor do que já está. Se Deus quiser, e essa semana eu fui jantar com o Mário e com o Itan, um jantar extraordinário, dessas refeições que eu falei. A gente foi no McDonald's. Olha lá, a Aninha já olhou e falou, que pai? Falou que estava orando. E enquanto nós conversávamos, um olhou para o outro e falou, o irmão está vivendo ao Deus dará. E a gente disse, então é bênção. Viver ao Deus dará, é porque Deus é quem vai dar. E a gente usa algumas expressões sem pensar nas expressões. O primeiro versículo, 9, Deus está dando para você e para mim um estatuto eterno. Você precisa, com urgência, aprender a contar os seus dias. Estamos hoje iniciando o mês de junho, encerrando o último mês do primeiro semestre de 2022. Não fique aflito, não encha o seu coração. Estamos caminhando num ano difícil, num ano de projeções, de especulações. Na sexta-feira o nosso presbítero Fernando trouxe uma informação aqui, que era para roubar o meu sono, que ele começou a falar que o ano tal, eu falei, meu Deus, é verdade, a economia, as coisas, e aí Deus está dizendo, ei, conte os seus dias, eis que estou convosco, isso é ceia, irmãos, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que você vai fazer a hora que você for tomar ceia. É o Espírito de Deus dizendo, estou convosco. Não importa o que os jornalistas estão dizendo. 7 dias você vai contar. E vem a segunda coisa, irmãos.
Vem a segunda coisa que Deus está dando como ordenança. Ordenança. Deus está dizendo no versículo 10: e você vai celebrar as festas das semanas do Senhor. Irmãos, irmãs, por causa de uma série de coisas, a gente não consegue mais celebrar. Nós estamos insatisfeitos, nós não conseguimos mais atingir plenitude em nada, nós estamos medicamentosos, dependentes da indústria farmacêutica, e Deus está dizendo para mim e para você que você precisa celebrar. Amém? Aí a pergunta aqui é: celebrar o quê? Celebrar a salvação, celebrar a vitória de Cristo Jesus sobre a sua vida, o Espírito Santo conduzindo os seus passos, Deus derramando ricas bênçãos, Deus te dando a possibilidade de avançar na sua fé. Cada provação, cada adversidade, cada tristeza, cada confusão que Deus permite você passar, Deus está dizendo: olhe pela perspectiva de alguém que celebra, de alguém que está na presença de Deus. Amém, irmãos? Pastor, eu não tenho motivo nenhum para cantar. Pois encha o seu coração de esperança, porque é noite de Pentecostes. É você que precisa olhar para Deus e dizer: Senhor, na minha perspectiva humana está tudo ruim, mas eu aprendi a contar os meus dias. Irmãos, irmãs, eu quero avançar em mais duas coisas que o texto está dizendo para mim e para você, porque Deus me ensinou isso aqui, eu falo isso para muitas pessoas e muitas pessoas não percebem o que eu estou falando. Ainda no versículo 10, vem a terceira coisa que é muito séria e muito importante nessa noite de Pentecostes. Deus está dizendo assim: você, além de celebrar, você vai trazer ofertas voluntárias da sua mão. Você precisa ser generoso. Mas o que é sério para mim, e que eu tenho lutado ao longo dos anos, e tenho falado para algumas pessoas, você vai trazer ofertas voluntárias segundo o Senhor teu Deus tiver te abençoado. Invariavelmente eu falo isso para vocês: que o Senhor te abençoe na mesma proporção que você me abençoou. Que o Senhor te abençoe na mesma proporção que você tem sido abençoador. Entendeu a responsabilidade? Entendemos, irmãos? Quando veio o grupo Maranata aqui cantar, eu disse que o Senhor abençoe vocês na mesma proporção que vocês nos abençoaram. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmãos, que se ele veio, se eles vieram só para se apresentar, ou só porque o nosso cachê aqui é muito bom, a gente paga bem para quem vem aqui, nada disso. Qual é a motivação? O que é que você está fazendo? O que é que você está esperando? Qual é o reconhecimento que você está esperando das pessoas? Porque às vezes nós somos tão mesquinhos ao contar o tempo, que nós damos um copo de água e ficamos esperando alguém dizer: parabéns, excelente, maravilhoso. Às vezes nós cedemos o nosso espaço no elevador do prédio e ficamos esperando a pessoa. E aí, irmãos, de vez em quando eu tomo uma surpresa. Segurei a porta do elevador para uma senhora lá, ela entrou no celular, ela ficou. Você não vai falar obrigado, lindão? Não vai falar que dia, que coisa boa, Deus abençoe. Deus está dizendo para Moisés que o Senhor te abençoe na mesma proporção que você tem abençoado. E aí, irmãos, irmãs, eu aprendo com Moisés a dizer: Senhor, me ensina a ser generoso, me ensina a ser abençoador, me ensina, Senhor, a ser galardoador, a ser um adorador perene, a estar na Tua presença o tempo todo e dizer coisas maravilhosas ao Senhor. Porque, irmãos, a probabilidade de nós nos perdermos é muito grande. E Deus está dizendo ainda no versículo 10, que você seja abençoado. Isso deixa o seu coração tranquilo? Deus está dizendo que Ele vai te abençoar na mesma proporção, pastor, com a teologia retributiva. Então quer dizer que Deus abençoa de acordo com o que eu estou ofertando. É isso que não entendemos os pentecostais.
Quando passamos por dificuldades, está dando dízimo, está em pecado, e a gente fica, e a gente não entendeu ainda que o nosso Deus é galardoador, o nosso Deus é amplo na sua generosidade e no seu amor. Tudo que você tem, tudo que está diante de você, não é seu, pertence ao Senhor. É isso, irmãos, que o texto está dizendo para mim e para você. Não se apegue, não tema, tenha um coração disponível ao agir do Senhor. Mas vem uma terceira coisa, uma quarta coisa dentro disso. Mas antes, eu queria insistir um pouquinho. Você consegue ser generoso? Você consegue ser para além de um bom cidadão? Porque tem gente, irmãos, que nem educado consegue ser. Não estou dizendo nem paz do Senhor, porque tem gente que não consegue falar olá. Tem gente que não consegue, pastor, eu sou tímido. Pastor, eu sou... Pois bem, meu irmão, pois bem, minha irmã, precisamos buscar no Senhor essa habilitação de sermos essa pessoa, porque vem algo terrível agora, ou maravilhoso, que Deus está dizendo. Versículo 11, preste atenção, Deus está dizendo para mim e para você: você vai se alegrar. Você devia se alegrar. Fica bem em você um louvor, fica bem em você. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria vem de Deus, e a nossa alegria não é só para nós. A nossa alegria, diz o autor do texto, Moisés, está dizendo que a nossa alegria é para a gente, é para o nosso filho, é para a nossa filha, para quem trabalha para a gente, para quem é o nosso escravo, até para quem cruzar o nosso caminho. Senhor, me faz sorrir, Senhor, me faz ser agradável, Senhor, me faz ser expansivo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Amém, igreja? O convite do Senhor nessa noite é para que a gente tenha essa disposição. Qual disposição? Aprender a contar os dias, a celebrar a cada instante a presença de Deus, a agir na mesma proporção que Deus tem agido em nosso meio, e com isso nós teremos alegria. Amém, irmãos? Mas eu queria ler o mesmo raciocínio que está lá em Atos 2, de 1 a 4, e eu serei breve porque é a conclusão da nossa leitura nessa noite. Deus está falando para você que você precisa celebrar, se alegrar, porque você tem motivo para isso. Você é livre. Amém? Você é livre, você não depende de nada, você não depende de ninguém. A sua alegria vem do Senhor, e Deus está dando isso. Versículo 12: lembra-te de que foste servo no Egito, você vai guardar este estatuto. Isso é uma regra, isso é uma condição, isso é inegociável, e você tem que cumprir. Atos 2, de 1 a 4. Por quanto tempo eles ficaram fazendo essa festa? Sempre fizeram essa festa, sempre fizeram, sempre contaram os dias, sempre teve festa de Pentecostes. É isso que é ser pentecostal. Sempre teve festa de Pentecoste, de homens e mulheres, olhando e fazendo. E aí eu queria, para a conclusão da nossa reflexão nessa noite, dizer que nós temos a capacidade grandiosa de entrar no automático. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que daqui a pouco é mais uma ceia, daqui a pouco é mais um culto, daqui a pouco é mais uma semana, e com a facilidade de quem conta moedas, a gente perde a contagem das coisas. Já teve a experiência de estar contando e alguém falou um número perto de você, e você fala: ai, faz isso não, perdi tudo, agora vou ter que contar tudo de novo. Lá em casa a gente guarda umas moedinhas no porquinho, que a Maite e a Tsara pôs o nome de mamão, mas eu achava muito maravilhoso. Mamão, famosa, Deus está revelando. E uma vez por ano, 1º de janeiro, a gente rasgava o porquinho e ia contar as moedas. Quando estava quase para acabar a contagem, elas bagunçavam tudo e começavam a falar número por cima. Porque, irmãos,
somos assim. Nós começamos a contar, eu sou tão distraído que se eu não prestar atenção no caminho, eu e o Abel, aí é para aqui Itapevi, a gente dá uma volta ali em São Roque. Se a gente não tiver concentrado, se a gente não prestar atenção, a gente perde a jornada. E Deus trabalhando durante anos. Festa de Pentecoste foi instituída assim que o povo saiu do Egito. Deus falou que era para fazer essa contagem. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, e eu acho maravilhoso o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia. E aí, irmãos, o capítulo 2 inteiro vai ficar em cima dessa festa. Qual festa, pastor? Irmão, não se preocupe com os dons das línguas, não se preocupe com outras coisas, senão entender que Deus está dizendo: vocês aguardaram e o grande dia chegou, vocês são livres, livres de dependências psicológicas, livres de dependências emocionais, livres de culpa, livres de pecado. É isso que Deus está dizendo, porque quando nós estamos contando as coisas, a gente conta e no meio da conta a gente começa a contabilizar prejuízos. Quantos de nós está contando os dias e faz uma conta pecaminosa de olhar e dizer: puxa, se eu tivesse aceitado aquela proposta daquela empresa, se eu tivesse aceitado aquela piscadinha daquele rapaz aos 18, e olha lá no perfil e fala: rapaz, o rapaz agora está milionário, está careca, mas está milionário. Irmãos, nessa jornada a gente começa a fazer paralelos, comparações, e Deus não habita nisso. E o texto está dizendo, Deus está dizendo que nós precisamos com urgência aprender a contar os nossos dias, a fim de alcançarmos corações sábios. Precisamos olhar para o que Deus tem feito na nossa vida, e eu queria que você sondasse o seu coração. Deus tem feito coisas boas na sua vida? Não consigo ver, pastor. Irmão, irmã, deixa Deus trabalhar o seu coração, deixa Deus sondar a sua alma, deixa Deus trabalhar os seus dias. Estando todos juntos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, veio sobre eles um vento impetuoso, e Deus fez um vento impetuoso e encheu toda a casa, e eles estando juntos, não havia espaço para ídolos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmãos, que nós enxertamos os nossos dias com ídolos financeiros, políticos. E nessa noite de Pentecostes, Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos, com urgência, ter uma comunicação em que nós nos entendemos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que eu olho para um jovem e vejo que é um jovem. Eu olho para um mais experiente e vejo que é um mais experiente. Eu não fico comparando, eu não fico esperando, eu não fico na expectativa, eu não crio expectativas, porque nós estamos olhando para o reino, nós estamos olhando para o Deus da nossa salvação. Diferente de Babel, agora nós entendemos a nossa língua. Irmãos, irmãs, o que é noite de Pentecoste? É o marido que olha para a esposa e fala: é tempo de comprar uma casa nova. E a esposa fala: não é tempo.
É tempo de trocar de emprego, é tempo de cuidar da saúde. O que é que você tem sondado, forçado? O que é que você está na espreita? Deus está dizendo que é necessário esse entendimento de contar os tempos, de olhar o grande agir de Deus e ver se é tempo de mudança, se é tempo. E aí o Salomão é maravilhoso na sua reflexão, dizendo que nós precisamos entender o tempo das coisas. Irmãos, irmãs, como eu gastei tempo à toa. Só uma explicação rápida aqui, uma breve historinha do pastor. Em 2009 eu tive a sensação de que eu não tinha estudado o suficiente, crise de autoestima. E eu fui trabalhar numa agência de propaganda e eu não me sentia digno daquele lugar. E naquele ano eu me matriculei no curso de inglês, de francês e de espanhol. Quase fiquei mudo, porque eu não aprendia nada. E gastava os meus dias, o meu tempo, abandonei a esposa, e vai estudar, e vai para cá, e nervoso, e furioso, porque eu queria compensar a falta de estrutura financeira, a falta de habilitação que meus pais não tinham, ninguém me disse que eu precisava, e aí eu fiquei, e aí esses dias eu me deparei com isso, e eu disse, nossa, não serviu para nada, porque eu quis colocar num ano, tudo que eu não tive, ou que eu achei que estava faltando, e eu fiquei em 2009 enlouquecido, gastando dinheiro, tempo, recurso. Pergunta se eu sei falar alguma coisa. Nem português eu estou falando direito, porque os irmãos ficam olhando e falam, esse pastor fala tudo errado. Meus irmãos, minhas irmãs, o convite do Senhor para nós nessa noite, é para que você aprenda a viver e a experimentar o que Deus tem proposto para você, na condição em que você está. Aquilo que você está colhendo agora, antes de colher, volte os teus olhos para o provedor. Volte os teus olhos para o provedor o tempo todo. Seja generoso com você, com a sua família. Seja generoso com os lugares que você está. Este lugar é lugar de bênção. Seja generoso, pastor, mas eu estou me tratando no SUS, pastora. As consultas é para daqui 6 meses. Seja generoso. Seja generoso com o espaço que você está. Celebre, coloque no seu coração um desejo de adorar ao Senhor. Celebre, diga, Senhor, muito obrigado. Está ruim, mas está bom, Senhor. Ele vai entender. Se alegre em nome de Jesus. A alegria não é sorriso fácil. A alegria não é rir de tudo. A alegria é entender que tudo tem um fim proveitoso. Tudo tem um fim proveitoso. E o céu é que nos aguarda. E lá no céu, a maravilha do céu é que lá nós não vamos mais precisar contar o tempo, porque lá nós entramos na eternidade. O que é que Deus proporcionou para você nesse primeiro semestre de 2022? Foram perdas? Louvado seja o Senhor. Foram ausências? Louvado seja o Senhor. Foram vitórias, conquistas, novas experiências, novas possibilidades, novos sonhos? Louvado seja o Senhor. E eu queria então caminhar para a nossa celebração de ceia do Senhor, convidando você a baixar o seu coração, a sua alma. E eu ousaria te convidar a você confiar no Senhor. Se for necessário pedir perdão, peça perdão, porque nós ficamos tão aflitos, tão desesperados, que a gente acha que Deus tirou a sua grande mão, e Ele não tirou. Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Teu Santo Espírito paira sobre as nossas vidas. E desde a criação, o Teu Santo Espírito é esse que põe ordem no caos, que manda as palavras corretas
que diz haja luz, que põe o firmamento no lugar certo, que faz separação das águas. O teu Santo Espírito é esse, que sabe o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo das frustrações. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite de Pentecostes, nós queremos debruçar o nosso coração e pedir, Senhor, verdadeira adoração queremos entregar. Queremos olhar, Senhor, para o cafezinho, queremos olhar para a mesa, para os amigos, para o silêncio, para a cama, para a casa grande, para a casa pequena, pelos sonhos, pelos erros. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a contar os dias. Ensina-nos, Senhor, a ter celebração diante dos nossos lábios. Senhor, em nome de Jesus, coloca alegria no nosso coração. A alegria que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que pode me afastar desse grande amor? Morte, espada? O que pode, Senhor? Coloca essa certeza, essa segurança no nosso coração. E que a nossa tristeza salte de alegria na Tua presença. Nos ensina a esperar o tempo da maturação das coisas. Senhor, não queremos colher nada fora do tempo. Não queremos deixar apodrecer também os frutos que o Senhor tem colocado sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, visita as nossas casas. Senhor, como é ruim não poder estarmos reunidos. Coloca sobre nós a paciência de esperar e quando estivermos congregados, nos alegrar, Senhor. Celebrar o Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por essa clareza da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque este é mais um mês que se inicia na Tua presença, em que nós podemos, Senhor, experimentar a presença real, misteriosa do Senhor nos alimentando. Deus, em nome de Jesus, cuida dos Teus filhos, das Tuas filhas, os que estão nos hospitais, os que estão desesperançados, os que estão já, Senhor, sem nenhuma perspectiva. Senhor, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, Senhor, visita os leitos do hospital, visita o Seu Vicente, Senhor, visita, Senhor, os novos membros deste lugar, visita, Senhor, os que estão aqui desde o início. Reaviva a Tua obra, Senhor, e o reavivar a Tua obra é entender que o Senhor é o Deus de todo o tempo. Obrigado pelo Teu kairós sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela maturidade de agora, pelos erros e por tudo que o Senhor tem proporcionado aos Teus filhos e filhas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.